E aí, família? Aqui é o Alex, mais conhecido como Psicólogo FA, trazendo para vocês mais um vídeo de análise tática, dessa vez do ataque do Philadelphia Eagles contra a defesa do Buffalo Bills nesse último domingo, certo? Um dos melhores jogos aí da temporada, que o nosso Philadelphia Eagles saiu com a vitória, certo? Então separei aqui alguns lances, todos em ordem cronológica para a gente analisar, beleza? Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui? O Eagles está aqui numa formação que a gente chama de 3 por 1, né? Então você vai ter aqui três jogadores, e nesse caso, um jogador aqui que pode estar isolado ou não, né? E nesse caso ele está bem pertinho da linha aqui, o tight end. Isso aqui a gente chama de uma trips formation, né? Quando você tem três jogadores espaçados assim. E olha qual que é essa chamada aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção tanto na formação quanto na chamada, porque o Eagles vai colocar a bola aqui, ó, pro DeAndre Swift, mas você vai ter aqui uma screen, certo? Então você tem aqui um desenho de screen e um desenho de corrida na mesma jogada, certo? Tendo essa formação aqui. Acho que o Jalen Hurts até poderia ter, né, feito esse passe aqui, porque você tem três jogadores contra dois, você obriga o safety, né, ou o linebacker aqui a vir taclear, mas ele entrega a bola aí, ó, e você tem um ganho relativamente bom aí no jogo terrestre, certo? Se lembra dessa jogada aí. Aqui a gente tem outra com o personnel 21, né? Então você vai ter aqui esse running back e esse running back e um tight end aqui, ó, do lado do jogador de linha ofensiva, certo? Com dois wide receivers é o personnel 21. E aí, né, a gente vem usando mais esse personnel 21 assim com dois running backs, né? Ele estando aqui o Swift fora do backfield, o Jalen Hurts vai chamar ele em motion aqui, né? Na partida com os Chiefs a gente teve um ganho bem legal, né? Eu fiz o breakdown dessa jogada, né, numa jet sweep aqui com o DeAndre Swift. E aí o que os Eagles chamam aqui, né? Um fake jet sweep, ó, com o outro running back aqui, né, saindo como fullback, também, né, teve isso, assim, no outro jogo contra os Chiefs, e aí o Eagles vai mandar aqui um passing screen por Devonta Smith, né, então, mais uma vez, usando de uma coisa que a gente já chamou antes para poder armar outra jogada, certo? E aí, usando aqui também da screen, né? Aqui também, por exemplo, estamos de novo em personnel 21, dessa vez under center, que é aqui sim igual o jogo dos Chiefs. Under center é quando o quarterback sai aqui e recebe o snap direto do center, ele está mais colado. Mesma coisa com o personnel 21, olha onde está o DeAndre Swift aqui alinhado, né? Agora com outro alinhamento, mas mesmo personnel, vai mandar ele em motion, ó, e ao invés de entrega aí a bola pro Boston Scott, e aí mais um ótimo ganho aí pelo chão, certo? Então, um ataque que utiliza dos mesmos conceitos, coloca mais ou menos as mesmas coisas em campo, mas faz coisas diferentes, sempre tentando disfarçar o que ele pode fazer, correto? Então, muito bom ver esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, é um dos desenhos que a gente mais vê também, né? Pra mim, é a segunda jogada mais importante desse playbook, assim, acho que você tem três, a slant para AJ Brown, quando você precisa de algumas poucas jardas, assim, de forma segura, chama slant para AJ Brown, a primeira, claro, touch push, e você tem esse desenho aqui que você vai ter um run pass option, opa, quero isso aqui, que você tem a opção de entregar a bola aqui pro running back, você tem a opção do Jalen Hurts ficar com a bola, certo? Ele vai estar lendo esse jogador aqui, ó. E aí você tem um jogador vindo aqui para slant e um jogador fazendo outra rota aqui, né? Aqui nesse caso, o Devon Smith vai fazer uma slant, né? Slant flat, que é esse conceito, mais esse run pass option aqui com a opção do quarterback, né? Esse é um dos desenhos mais importantes, né, desse playbook. Desde o ano passado eu fiz uma thread lá no Twitter sobre isso. E aí você tem aqui, nesse caso, estático, né? Você tem uma formação aqui 2 por 2, né? Com tight end offset aqui, o running back do lado aqui. Então, Jalen Hurts aí toma uma decisão, entrega pro Kenny Gainwell, e aí você tem um ganho muito expressivo, certo? Então, mais uma jogada explosiva aí, vindo desse desenho de uma boa decisão do Jalen Hurts de entregar a bola pro running back, certo? E aí, você tem também, por exemplo, aqui o mesmo desenho, certo? Ó, então olha aqui como a formação é igual. Você vai ter aqui os dois jogadores running back, tight end offset, né? E aqui, ó, o Jalen Hurts vai tomar a mesma decisão, ó. Você vai ter aqui a opção de entregar a bola para esse running back e correr com a bola. Opa, assim, isso. Você tem a opção dele ficar aqui com a bola. Você tem um jogador fazendo a slant e outro jogador aqui fazendo a flat, certo? É o mesmo desenho, a mesma formação. E o Jalen Hurts está lendo esse jogador aqui, ó. E aí esse jogador aqui, ele fica parado aqui e você ainda tem o tight end vindo aqui para bloquear ele, certo? E o Jalen Hurts, ele não entrega a bola, certo? Então ele vai ficar com essa bola e aí vai ver, ó. Então ele tem aqui tanto esse jogador aqui com espaço, né? Ele não tá necessariamente assim, a coisa mais livre do mundo porque esse cara vai fechar, mas ele tem esse espaço e sabendo que esse cara tá vindo, ele também pode lançar com antecipação aqui na slant para AJ Brown. E aí, ó, ele tá pronto aqui para lançar, né? Olha a separação que esse cara tem. Ele pode muito bem lançar essa bola,
ou se ele ainda quiser se ajeitar aqui, o que não é necessariamente recomendado, porque o Run Pass Option você tem que soltar a bola rápido, certo? Se você segura a bola, eles geralmente marcam falta de homem inelegível aqui, né? Os jogadores de linha ofensiva numa jogada de corrida, eles não podem ficar uma jarda depois da linha de scrimmage aqui, ó. Então, se ele não soltar essa bola rápido, os jogadores vão estar bloqueando aqui como se fosse uma corrida, certo? E aí acaba sendo falta. Mas o que acontece? O Jalen Hurts não manda a bola para ninguém. E aí a jogada fica morta, sabe? Ele teve umas decisões muito esquisitas nos run pass options nessa partida, né? Muitas boas também, mas acho que culminou muito nisso, né? A própria interceptação foi uma decisão que eu acho que ele deveria ter entregado a bola. Eu não vou colocar ela aqui porque eu já postei no Twitter, certo? Fiquem de olho lá no meu Twitter, @psicólogofa. Então, foi uma parte do plano de jogo, foi esses run pass options. Já acho que o Jalen vacilou em alguns, como nesse aqui, certo? Aqui eu separei uma jogada de corrida, né? Algumas aqui antes de voltar para os RPOs. Né? Esse aqui é um conceito que a gente chama de outside zone, né? E fazendo pin pull. Então, o que, que é isso? O Mailata vai vir aqui cobrir esse jogador, se eu não estou enganado. E aqui a gente vai fazer uma coisa que é o que a gente chama de pin pull, né? O Landon Dixon vai fazer esse pin aqui, vai deixar esse jogador. E o Kelsey, ó, vai sair aqui em espaço, né? É muito bom ter um center que faz esse tipo de coisa para sair aqui para fazer o pull, né? Esse movimento aqui que a gente chama de pull para o Nader Swift correr atrás, né? Você vai ter o Ken Jurgens aqui também saindo pro play side e aqui os jogadores bloqueando no backside, né? Então uma jogada aí muito bem executada, ó, que o Dickerson faz o pin aqui, ó, e aqui o Jurgens vem pra jogar o linebacker. No caso, acho que ele joga ele pra lá até, ó. Quer ver se eu não tô enganado? Vai jogar ele pra lá. E o Kelsey aqui fazendo o pull, né? Então, olha o caminhão aqui, né? Esse caminhão é ótimo, né? Esse caminho aqui que abre pro DeAndre Swift correr. Né? Então fica muito simples quando você tem esse tipo de jogador na linha, né? Todo mundo segurando os bloqueios muito bem, Jason Kelsey em especial, né? Então uma jogada aí super efetiva, assim, por esse ângulo que eu acho legal de trazer, né? Esse conceito que é o outside zone, muito porque a gente tem o Jason Kelsey, né? Que geralmente você usa guards ou tackles para fazer esse tipo de coisa, e o Eagles consegue usar o center, né? Ele faz o snap e ainda consegue fazer o pull, né? Por isso que vai estar no Hall da Fama aí um dia, né? E aqui trouxe um exemplo de QB draw, né, que a gente também tem chamado muito aí nesse ataque, mas que, né, como muitas vezes dá certo, como é o touchdown e tal, quando dá errado, muitas vezes não necessariamente é a chamada. Aqui, né, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, certo? Porque você tem o quarterback, ele dá esse +1 no jogo terrestre. Essa aqui é a vantagem de ter, né, um quarterback móvel igual o Jalen Hurts. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores aqui, né? Você tem esse cara aqui um pouco no box, mas tá tudo certo. E aí o que, que os Eagles vão falar? Ao invés de bloquear esse jogador aqui, no caso você vai pôr o Swift aqui pra cá, né? O Swift poderia bloquear, mas, né, não necessariamente vai ser tão efetivo. A gente vai ainda deixar esse cara desbloqueado e correr pra lá, certo? O Jalen Hurts só precisa bater esse cara que você vai ter a vantagem nos números pra cá, né? Mas aí o que, que acontece? Ó, o Jason Kelsey vai fazer aqui o bloqueio, aqui você vai ter esse double team e depois o tackle sobe pro segundo nível. E o guard, né, tá fazendo esse pull aqui, precisa selar, né, o edge, né, que a gente chama, precisa selar essa lateral, e aí depois vem o Mailata atrás. Ainda tem mais um bloqueador aqui pro Jalen Hurts seguir, enquanto essa decisão aqui, ó, que como esse cara aqui não vai direto nele, né, vai ficar prestando atenção no Swift, ele vai ficar com a bola. Mas o que que acontece? O Landon Dickerson não consegue fazer esse bloqueio, certo? Então aqui o Kelsey tá bloqueando, o Jurgens tá bloqueando, você vai ter esse cara aqui, né, o Driscoll, passando aqui pro segundo nível, o Mailata vai vir aqui para pegar o linebacker, mas o Landon Dickerson aqui, ele perde esse bloqueio, certo? E aí, ó, o Jalen Hurts, né, vai ficar aqui sem ter espaço para correr, ó. Os outros, todos os bloqueios funcionam, né? Esse cara aqui poderia, sim, pegar ele aqui, né, o pé dele, sei lá, mas dá para confiar que o Jalen Hurts pode correr, né? Então todos os outros bloqueios aqui, ó, estão funcionando. Você ainda tem o Devonta Smith aqui indo pro segundo nível, o Mailata chegando aqui, mas como um bloqueio deu errado, certo? A jogada aí fica sendo um fracasso, que não necessariamente tem a ver com a chamada, que você tinha mais bloqueadores do que jogadores, mas ela foi mal executada pelo Landon Dickerson, né? Nesse snap em específico. Não teve um jogo ruim, mas esse snap ele vacilou. E aí a jogada, sabe, não funciona, o que não necessariamente tem a ver com o que foi chamado, certo? E sim com a execução. Acho que uma das coisas que melhorou do primeiro tempo pro segundo foi mais isso, essa questão da execução dos jogadores, mas também principalmente porque a gente começou a correr mais com a bola, né, que eu separando já esse aqui, eu não sei se é uma corrida, mas acho que esse foi um dos ajustes do primeiro pro segundo tempo, né, a gente começou a correr mais com a bola e o time conseguiu encontrar um ritmo maior. Essa é uma das críticas que eu tenho, né, ao Brian Johnson, que
era a mesma crítica que eu tinha ao Nick Sirianni quando ele chamava jogadas, né? Esse time esquece um pouco de correr com a bola, esquece que tem um jogo terrestre bem dominante, né? Acho que não tão dominante quanto já foi, mas que você pode se apoiar nisso, né? Agora, principalmente com o Jalen podendo correr também. Então, acho que o Eagles deixa isso um pouco de lado e começa a passar muito a bola, né? Coisa que o Shane Steichen não fazia. O Shane Steichen sempre, né, era mais balanceado no sentido de correr, e aí acho que isso facilitou no segundo tempo. Aqui, ó, que eu separei aqui mais uma vez. Você tá aqui com uma trips formation, certo? Então você tem aqui 3 jogadores, né? 3 com um aqui que tá mais coladinho na linha. Né? Então 3 por 1, qual que vai ser a chamada aqui dos Eagles? Né? Outro run pass option aí, ó, com a opção de fazer screen nessa bubble. Né? Então você vai ter que esse jogador bloqueando aqui, esse jogador bloqueando aqui, e aí você obriga ou esse jogador, né, a pegar aqui o A.J. Brown se você lançar essa bola na screen. O Jalen Hurts tá lendo esse jogador. Então é a mesma coisa. E essa ação de screen, você segura um pouco mais esses jogadores para a corrida, caso seja esse o caso. Né? Porque se eles comprarem demais a corrida, você lança. Se eles vierem aqui para screen, você entrega a bola. Né? Então aí, olha como você segura esses jogadores, e aí o Swift aí tem mais uma boa corrida. Né? Então olha como esse ataque tem 2 jogadas em uma, assim, né? E depende do Jalen Hurts tomar a decisão correta e parece sempre disfarçar, assim, né? Aqui, por exemplo, estamos de novo com 2 jogadores aqui no backfield, ó. Então você tem aqui 2 running backs, você tem o Tyrande mais offset, né? E aí esse é aquele desenho. Olha aqui a outra forma que os Eagles conseguem chegar nele, ó, de outra formação. Então você vai colocar aqui o Kenny Gainwell para sair para bloquear, né? Igual a mesma coisa, quando você tinha o Swift in motion e trazia ele para cá, né? Com o Kenny Gainwell sendo o bloqueador líder. Então você vai colocar isso aqui para essa opção de corrida e ao mesmo tempo você faz o quê? Vai colocar o Devonta Smith aqui e aqui um cara vindo para flat. Tem aquele mesmo desenho da slant flat, né, com ramp as option com o Jalen Hurts nesse cara, mas o que? Agora você tá com outro personnel, saindo de outra formação, chegando nesse mesmo conceito, né? Então, muito bem disfarçado aqui por parte do Sirianni, do Brian Johnson, né? E aqui numa situação curta, o Jalen Hurts vê que esse edge aqui, ó, ele compra um pouco mais do que ele deveria, né? Ou, no caso, né, ele achando que poderia ser uma corrida, né? Você tem até esse espaço aqui, vai forçar o jogador a entrar aqui, né? O Jalen Hurts fica aí com a bola, poderia tanto correr, mas aqui, olha o espaço que o Jack Stoll vai ter aqui, né? Para ganhar jardas aqui depois da recepção nessa flat, né? Então, chamada muito boa aí na red zone, um conceito que o Eagles adora esse conceito e chega nele de formas diferentes. Né? O próprio touchdown do A.J. Brown logo em seguida, né? Teve uma corrida aí entre uma descida e outra, né? Mas é a mesma coisa, né? Então aqui agora a gente tá em pistol com um running back, né? O que é pistol? É quando o quarterback tá entre o center e o running back, né? E aí shotgun quando o running back tá do lado e under center quando o quarterback tá aqui, certo? Essas são as variações. Então aí, você sai de pistol, vai pra shotgun e aí, olha aqui como o Devonta Smith tá muito mais perto dessa vez é o A.J. Brown desse lado ao invés do Devonta Smith, saindo de shotgun, com personnel diferente, mesmo desenho. Você vai ter o A.J. Brown pra cá, o Jack Stoll pra cá e a opção de fazer o run pass option, né? Mas, como a gente tá na red zone, e quem se lembra daquele jogo do Devonta Smith contra os Cowboys, sabe que, além da slant, né, nesse conceito, a gente também tem a variação da rota corner, né? Então o A.J. Brown vai quebrar aqui pra dentro, vai deixar o Jalen Hurts fazendo a leitura desse jogador, esse jogador vai estar passando aqui, e aí o que o A.J. Brown faz? Finge que tá correndo a slant, quebra aqui pra fora pra corner, ó, e tá completamente livre. Né? Não é a primeira vez que os Eagles fazem isso, então mais uma vez, um conceito extremamente parecido, nesse caso com uma variação, né, por estar na red zone, saindo de uma formação diferente, com personnel diferente, né, então dando disfarces aí pra defesa numa sequência muito boa. Touchdown do A.J. Brown nesse conceito, correto? Aqui, outra coisa, ó, estamos aqui em empty, né, o que é empty? Quando você tem apenas o quarterback. Né? Então aqui você está em empty formation, empty backfield, né? Porque não tem ninguém. Apesar de você ter um running back aqui, ó. Então, o Andrew Swift está alinhado aqui fora, né? Você tem aí personnel 11, né? 3 wide receivers, um running back e um tight end. E aqui, ó, mais uma vez, está na formação 3, nesse caso por 2, mas aí o que o Eagles vai fazer? Vai chamar o Andrew Swift lá para o backfield. Então, mais uma vez, você está na formação aqui 3 por 1. Agora sim, certo? Depois você faz aqui a movimentação para você ver, né? Os Bills provavelmente estão em zona porque ninguém acompanha o movimento do Andrew Swift, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez, ó. Se você tivesse homem a homem, provavelmente isso não é sempre garantido, tá? As pessoas colocam isso como garantido, mas é um indicador, né? Ó, como
aí ninguém acompanha ele, né? Você tem ali uma troca, uma comunicação dos Bills. E aí o que os Eagles têm aqui? Mesma coisa, ó. Você vai colocar aqui, dessa vez eles estavam em bunch, né? Coloca a bola aqui pro DeAndre Swift e você faz uma screen, né? Só que nesse caso você tem o quê? 4, né? Deixa eu fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4 jogadores para 1, 2, 3 jogadores. Então aqui não é uma hora boa de lançar essa screen, mas você tem essa screen aqui embutida quando você tá na 3x1, correto? E aí dá pro DeAndre Swift, ele consegue achar aí, né, o gap para correr. Beleza. Na jogada seguinte, o que a gente tem aqui? Mesma formação, correto? 1, 2, 3 por 1, com running back aqui, né, fazendo uma 4 strong. Né, esse aqui também é importante, né? Nesse caso, você vai ter 4 jogadores do mesmo lado da formação, né? Então deixa a formação muito forte. Você obriga a defesa a colocar recursos desse lado. Né? Esse aqui vai ser importante daqui a pouco. Mas aí olha o que acontece nessa jogada aqui, ó. Você vai colocar o Smith em motion. E aí, ó, olha o Jalen Hurts, como é que ele faz a fake screen, né? Então você tem essa fake screen aqui que acaba comprando esses dois jogadores aqui para um, e aí você vai isolar esse safety aqui, ó. Então você vai ter uma rota aqui para cá, que o DeAndre Swift, ó, o Devonta Smith tem que passar, né, por esse linebacker, e o A.J. Brown aqui, ó. Então o Jalen Hurts tem que tomar essa decisão. Ele fez o pump fake para cá para atrair esse jogador, e aí você vai ter 2 contra 1 aqui. Aonde ele for, você lança a bola no outro lugar. Correto? Então, uma chamada muito boa aqui do Brian Johnson. O Jalen Hurts vai fazer um passe aqui, ó, entre os dois safeties e por cima desse linebacker aqui, ó. Então, você vai fazer um passe aqui, cara. Opa. Vou trocar pra canetinha aqui, né? Que ele tem que viajar por cima desse linebacker aqui, ó. E cair aqui entre os dois safeties, né? Ficou péssimo esse desenho, mas vocês entenderam. Tem que cair aqui, ó, porque aí você protege o Devonta Smith, né, dos dois safeties. Então um passe perfeito, ó, como é que você joga a bola no backside aqui, né, back shoulder. Porque se o Devonta Smith pega essa bola pra cá, tem chance do safety bater nele, né. Então o Jalen Hurts coloca essa bola aqui pro Devonta Smith conseguir se proteger, né, e aí um touchdown. Então, mais uma vez, fazendo essa ação aqui do fake, né, então você tem 3 por 1 novamente, vai fazer aqui o fake screen, né. Aqui, ó, no pump fake, e aí, touchdown do Devonta Smith, certo? E aí, essa jogada aqui que eu já expliquei também lá no Endzone nessa semana, né? O que a gente tem aqui? Um 3 por 1, correto? Com essa opção aqui, ó. Os Bills estão marcando, deixa eu fazer essa aqui dos Bills, já que eu fiz lá também. Os Bills estão aqui marcando em homem a homem, correto? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, ó. Os Bills estão aqui marcando em homem a homem e vão mandar uma blitz. Deixa eu trocar de cor. 1, 2, 3, 4, 5. Uma blitz super agressiva, né? Essa cover 0 aqui, 6. Esse cara vai vir aqui de fora. Então, é isso aqui que você tem, correto? A marcação homem a homem mandando uma blitz aí super agressiva. E os Eagles colocando aqui essa formação, né? Com um jogador para cá, com 3 jogadores para cá, que tem a ameaça de screen, né? E coloca o DeAndre Swift aqui em motion para fazer screen para ele nesse caso, né? Então, mais uma variação de screen aí, que você teria o quê? 1, 2, 3, 4 jogadores dos Eagles contra 1, 2, 3 jogadores dos Bills. Então, esse movimento força esses jogadores aqui, ó, a se comunicarem, né? Esse cara aqui que tá vindo em blitz, quanto o safety que tá responsável pelo Swift aqui em homem a homem. Então o Jalen Hurts tem que tomar uma decisão. Se ele ficar aqui, eu mando essa bola porque eu tenho vantagem numérica. Se ele acompanhar, eu vou correr com a bola. Então, mais uma vez, você tem outro desenho dentro dessa jogada pro quarterback poder escolher, né? E aqui você vai ter o Jason Kelce fazendo esse pull aqui, né? Como você tem um jogador, deixa eu trocar a cor aqui, né? Fazendo essa blitz aqui, né? Então o Jason Kelce ele só precisa bloquear, né, até aqui, ó. Então ele vai vir selar esse lado aqui, mas ele é o cara que vai fazer esse pull, que ele seria o bloqueador líder, assim, mas só precisa bloquear aqui porque tem alguém vindo, com o Jalen Hurts correndo atrás dele, né, para fazer o touchdown. Então, olha como o motion aqui do DeAndre Swift vai movimentar esse safety, né, pro mesmo lado, já que ele é o responsável. O Jalen Hurts, então, toma a decisão de ficar com a bola ao invés de lançar, ó. Então, na hora que o safety vem pra cá, ó, na hora que o Jalen Hurts tá vendo, aí já tá vindo aqui o Jason Kelce para bloquear, ó, bloqueio perfeito aqui do Jason Kelce, né? O Jalen Hurts consegue passar esse jogador aqui, aí o safety já tá longe demais, né, pra ele, e aí ele vai correndo aí, e acaba com a partida com esse touchdown, correto? Então,
olha como você tem um sequenciamento de jogadas, você tem vários disfarces, né, com chamadas muito boas, né, principalmente no segundo tempo. Esse ataque é muito bem desenhado pelo Nick Sirianni, certo? Que dá a chance aí dos Eagles vencerem os jogos. E é isso, eu coloquei um lance de bônus aqui, porque ano passado as pessoas falavam muito sobre o ataque dos Eagles não ter muitas opções de hot, né? O que que é hot? Quando você tem uma proteção ali de 5, 6 jogadores, assim, por exemplo, e você sabe que pode vir um jogador a mais. Então, ou você tem uma rota desenhada, né, para isso, ou você combina com o seu recebedor, ó. Se um jogador vier em blitz, você ajusta a sua rota para poder lançar essa bola rápido. O quarterback tem que ter uma resposta assim para blitz, né, para poder se livrar da bola caso venha alguém. E aqui os Bills também vão mandar, né, uma blitz mais agressiva, assim, ó, com 1, 2, 3, 4. E na hora que você faz o snap aqui, ó, você vai ter mais 2 jogadores vindo aqui, ó, então você vai ter uma cover 0, né, todo mundo aqui marcando, então, em homem a homem, atrás, e os Bills aqui mandando, né, esses 2 jogadores. E aí, o Eagles tem, aqui, ó, tá mandando aqui a blitz, certo? O Eagles vai ter essa opção aqui, ó, pro DeAndre Swift, né, que creio eu que seja a hot, né? E aqui você tem o AJ Brown no mano a mano, o Jalen Hurts acaba escolhendo, né, essa rota aqui. E assim, geralmente você gostaria de lançar a bola onde a pressão tá vindo, né? Porque se você tem 2 jogadores vindo desse lado, significa que tá faltando alguém para marcar a rota que tá daquele lado. Então, essa provavelmente seria a decisão correta, digamos, do Jalen Hurts, né? Mandar essa bola aqui no Swift, já que tem 2 jogadores vindo do lado direito. Mas, beleza, eu tô hot, eu preciso de alguém que ganhe, assim, né, digamos. Eu entendo ele mandar essa bola no AJ Brown, né? É bem confiável que o AJ Brown ganhe um matchup mano a mano, né? Mas olha aqui, como ele tá sentindo essa pressão, né? Em vez de só colocar essa bola aqui, ó, e deixar que os jogadores aqui fazerem os bloqueios, né? E o Swift precisa ganhar de um safety só, né? Ele vai ter espaço aqui. Ele confia aqui no AJ Brown pra ganhar, ó, e como ele tá pressionado, por mais que o AJ Brown, né, tenha uma separação, o passe não sai tão bom, né? Sai aqui um pouco mais para a direita e é incompleto, sendo que você tinha aqui essa resposta embutida, né, no conceito, na chamada, que é uma chamada hot, aí é só você lançar a bolinha ali, já que tem 2 jogadores vindo em blitz, né? Então, esse ataque tem esse tipo de coisa, né? E aqui uma decisão para mim, por mais que eu entenda o processo do Jalen Hurts, não acho que foi a decisão correta dele. Você geralmente tem que passar a bola onde está, né, a pressão aí saindo. Então, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar a curtida o RT se estiver vendo no Twitter, de deixar o like, se inscrever no canal se estiver vendo pro YouTube, certo? Mandem pros amigos. E é isso. Eu agora entro de férias na semana que vem. Espero trazer também de outros times. Os Eagles não vão parar, claro, porque são meu time, eu vou assistir de qualquer forma. Mas pretendo trazer mais conteúdo aí de outros times também, certo? De alguma unidade aí que fez alguma coisa diferente na semana. Então, é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Vamos por mais. Valeu.